Prontinho, pode iniciar. Então, boa noite, turma. Meu nome é Carlos Eduardo. Eu vou ser o professor de vocês da disciplina de Fisicoquímica. Hoje nós temos a aula 1. Nessa primeira aula, a gente vai ver sobre a estrutura atômica, sobre a classificação periódica, sobre propriedades periódicas e ligações. Então, o que é a ideia dessa disciplina de Fisicoquímica? Nós vamos começar a falar da ideia geral do átomo, como que surgiu os primeiros filósofos que idealizaram uma partícula muito pequena, a ela se deu o nome de átomo. Com a evolução dos estudos, a gente conseguiu organizar todos esses átomos que foram sendo descobertos de uma classificação periódica, até que chegou, então, na tabela periódica, como a gente já conhece. Ao colocar esses elementos em ordem, a gente percebeu que existe uma certa semelhança nos grupos, por isso que a gente tem aí propriedades periódicas, que está relacionado, de fato, com os períodos com que esses átomos se encontram na tabela periódica, e eles também, né, combinam átomo com átomo, combinam para formar as moléculas, e de que forma essa combinação a gente vai ver aí na parte das ligações químicas. Então, nos nossos próximos encontros, né, isso aqui é algo que ainda está sendo construído, mas a proposta, na aula 2, a gente falar sobre os principais elementos da tabela periódica e funções inorgânicas, e na aula 3 a gente vai falar de reações químicas, estequiometrias, funções orgânicas, pilhas e eletrônicos. Mas hoje o nosso convidado central aqui é justamente o átomo, certo? Então, quando a gente fala em átomo aí, alguém consegue dar um conceito do que vem na cabeça de vocês? Alguém vai conseguir interagir? Né? Então, quando a gente fala em átomo, é justamente assim, a palavra átomo tem origem grega que significa indivisível, né? Então, quando se pensa em átomo, pensou em algo pequeno, aquilo que formava as coisas, que é algo tão pequeno que a gente não consegue mais dividir. A gente vai dividindo, 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 chega um determinado momento que essa partícula ela é indivisível. Então, ela foi usada pela primeira vez pelos filósofos na Grécia Antiga, baseado nos argumentos filosóficos, né, que propunha que todas as coisas eram formadas por partículas aí muito, muito pequenas e indivisíveis, e deu origem aí a esse termo átomo, né, dessa menor partícula que compunha as coisas. Então, as ideias desses filósofos não foram muito além, pois não se fundamentava na cuidadosa observação dos resultados obtidos por experimentos, né? Então, isso tudo era uma ideia que algo era pequeno, algo era indivisível. E aí, com o passar do tempo, as evidências científicas, os filósofos, que naquela época se confundia filosofia com ciência, começaram a idealizar melhor as propostas e também realizar experimentos para essa evidenciação científica. Então, aí, nosso amigo Dalton, né, John Dalton, ele baseou nas experiências feitas por Lavoisier e Prost, e ele chegou a um determinado postulado, que ele falava que a menor porção de elemento que pode participar numa combinação química. Então, o átomo seria a menor porção de um elemento que pode participar numa combinação química, né? Então, já tinha, obviamente, essa ideia de que coisas se combinavam para gerar algo. O que seriam essas coisas? No caso, seria as menores porções, que seriam os átomos, que combina átomo para gerar aí compostos, para gerar as moléculas. Então, Dalton, ele acreditava que os átomos fossem maciços, esféricos e indivisíveis. E aí como vem aquela ideia do modelo bola de bilhar, né? Ele pensava que seria algo como se fosse uma bola de sinuca, bolinhas ali que eles eram maciços, né? Arredondados, esféricos, e que não se poderia dividir mais. Então, nosso primeiro modelo atômico aí da evolução dos conceitos, as primeiras ideias dele de que as coisas se combinavam era a partir desses átomos
que se assemelhava com uma bola de sinuca, uma bola de bilhar. A teoria de Dalton foi aceita por quase um século, até que novos experimentos surgiram, trazendo evidências que negaram essa teoria, né? E aí a gente vai entender que os átomos não é só isso, tem mais coisas envolvidas, né? E aí, como que foi feito isso? A gente tem a ampola de Crookes, né? Esse foi um experimento que foi feito, então aqui a gente tem um, 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 um tubo fechado. Deixa eu só tentar colocar aqui a ponteira. Então aqui a gente tem um tubo fechado, com um eletrodo positivo e negativo. Então, a gente tinha uma parte que era positiva, uma parte que era negativa, e colocava gases em pressões baixíssimas, e aí colocava uma alta voltagem nisso. E aí Thomson descobriu que existiam partículas negativas que compunham a matéria. Então, ao colocar, né, esses gases em pressões baixas com eletrodos, tanto de polo positivo e negativo, e gerar uma potência aplicada, ele via um efeito. E esse efeito era em função dessa carga que existia na matéria. Então, já algo dizia que nessa partícula a gente teria uma espécie de carga, e que ele já atribuiu isso a uma carga negativa através desse seu estudo. Isso significava que o modelo de Dalton estava errado, porque o átomo seria divisível, né? Então, a gente tem aí subpartículas, né, que são menores ainda, é, e a essa partícula já deu o nome, que são os elétrons. Então, a gente já consegue, por meio dos experimentos da dos tubos de raios catódicos, aí a gente já viu que existiam espécies carregadas e já deu para evidenciar cientificamente que existe cargas negativas nessa partícula que até então era indivisível, era a menor partícula, e já consegue ver que dentro dela tem algo negativo, que foram chamados de elétrons. Então, sempre quando a gente fala de elétrons em químicas, nós necessariamente estamos falando de cargas negativas. Então, o elétron, ele tem carga negativa. Então, pensando que o átomo ele é neutro, a gente tem uma coisa muito simples de raciocinar, porque assim, se ele é neutro, né, não estou falando o elemento em si, ele é neutro, ele não é carregado, ele não tem cargas. Se eu acabei de fazer um experimento que eu estou evidenciando que tem uma partícula negativa, obviamente, existe aí nesse meio partículas positivas. E foi assim que Thomson, né, em 1898, propôs o modelo atômico conhecido como pudim de passas, que seria uma esfera, né, com cargas positivas, e as passas, no caso, seriam os elétrons com as cargas negativas, e a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa, por isso elas se anulam, formando o átomo nêutron, e aí a gente tem o famoso pudim de passas, que ele tem esse formato aí, das passas, lembrando os elétrons que já foram descobertos num experimento anterior. Então, ele falava que o átomo ele é constituído de uma partícula esférica de carga positiva, não maciça mais, né? Incrustada de elétrons negativos, de forma que a sua carga é totalmente nula. Por isso que aqui a gente tem o modelo pudim de passas, é, fazendo uma analogia que essas passas seriam o elétron. Para mim, isso aqui se assemelha mais com um panetone esférico do que, de fato, um pudim, mas é assim que a literatura traz.
Então, com o advento da radioatividade, cientistas questionaram as características do modelo de Thomson frente aos novos fenômenos observados na ciência dos modelos, e aí deu mais um avanço na história. Então, em 1911, o físico neozelandês, o Rutherford, ele realizou um experimento no qual ele bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas alfa emitidas por uma amostra de polônio, que fica dentro de um bloco de chumbo com um pequeno orifício do qual passaram essas partículas. Então, o que que é a ideia desse experimento? A gente tem lá, né, a sua lâmina de ouro, algo bem fininho da lâmina, e aí ele passava uma partícula no meio dessa lâmina. E a ideia, justamente, era avaliar o que, que seria a resposta dessa partícula. Se de fato ela seria atraída, se ela seria desviada, ou se ela de fato seria repelida. Porque aí, quando a gente vai trabalhar com cargas, a gente sabe que os opostos se atraem, enquanto que os mesmos polos eles se repelem. Então, uma carga positiva repele carga positiva, uma carga negativa repele carga negativa. E os opostos aí têm essa atração. Então, por meio dos resultados, Rutherford percebeu que, na verdade, os átomos não seriam maciços, como descrito por Dalton Thomson, né? Ele é descontínuo e formado por duas regiões. A região eletrosfera, o núcleo é denso e tem carga positiva. E aí essa carga positiva deu-se o nome de próton. E em volta tem a eletrosfera, que é a região onde ficam os elétrons girando ao redor do núcleo. Então, o que que acontece no experimento? Nesse experimento, vamos pensar que esse aqui era o átomo de ouro. Quando bombardeia uma radiação alfa, essa radiação sendo positiva, ela só vai ser repelida quando ela atingir um núcleo para ela ser repelida. Dos demais, quando essa carga positiva passa pelos elétrons, ela tem uma certa atração. Por isso que definiu que o núcleo ele seria algo assim bem denso de carga positiva. Não seria mais dispersa essa carga, porque se ela fosse dispersa, se eu tivesse outra carga positiva aqui, ao bombardear com uma carga positiva, ela seria repelida. Ao bombardear com uma carga positiva, ela seria repelida. Isso não foi observado. Foi observado que pouquíssimas cargas foram repelidas, que é justamente quando, de fato, eu tenho o encontro dessa carga positiva com o núcleo do átomo, onde tem esse processo de repelir uma carga com a outra. E aí ele foi conhecido como um sistema planetário, né, justamente porque tem essa ideia aí do núcleo, uma alusão ao Sol, em volta dos planetas, e aí em volta a gente teria os elétrons, que seriam as cargas negativas. Alguns anos mais tarde, a terceira partícula, o nêutron, foi descoberta, porque eles perceberam que a massa do elétron é uma massa muito pequena em relação à massa positiva, que é dos prótons. Mas, no geral, os átomos tinham um peso maior do que puramente a massa dessas cargas. Então, a massa do átomo, ela é composta pela somatória do número de prótons, que são essas cargas positivas, com o número de nêutrons, que são espécies que não têm cargas. Então, o átomo, ele tem um núcleo espécies carregadas, que a gente chama de próton, e espécies neutras, que não têm carga, que de fato é neutra. E em volta desse núcleo, a gente tem a eletrosfera, que consiste nas cargas negativas. Então, o núcleo atômico, composto por partículas positivas e nêutrons, compondo a massa total do átomo. Então, a massa do elétron, ela é basicamente desprezível, uma massa muito inferior em relação ao núcleo que contém os prótons, que são cargas positivas, e os nêutrons, que são cargas neutras, que não são espécies que têm cargas.
Então, aqui a gente tem um exemplozinho, né, de um núcleo, onde eu tenho aqui a representação do nêutron, e as cargas positivas. Isso aqui gera aí, de fato, uma característica dos átomos, e em volta a gente tem a eletrosfera com os elétrons com suas cargas negativas. E aí, evoluiu mais ainda depois por Niels Bohr, que ele propôs um modelo que baseou no Rutherford, mas ele aprimorou. E ele fala que os elétrons movem órbitas circulares ao redor do núcleo, e cada órbita apresenta uma energia bem definida e constante, sendo, portanto, um nível de energia ou camada eletrônica. E a isso ele deu um nome, então aquela camada mais próxima do núcleo é a camada L. De acordo que eu vou distanciando no meu núcleo, eu vou tendo novas camadas, e aí eu tenho a camada L, M, N, O, P, Q, seguindo o próprio alfabeto, mas isso também é uma crescente de energia, né? Quanto mais externa a camada, a gente tem uma energia crescente. Por que que isso foi evidenciado? Justamente porque os fenômenos, quando você dá energia para um átomo e o elétron recebe essa energia, ele tende a ir para uma camada mais externa. Mas ele não fica lá, a tendência dele é retornar. Quando ele retorna, ele emite um fóton. E foi com esses estudos que o Bohr chegou nessa ideia, porque aí eu tenho um elétron, e esse elétron, eu dando energia para ele, ele consegue ir para a camada mais externa. Então, se eu pensar aqui que eu tenho um átomo com a camada K, L, M, se eu der uma energia para esse elétron da camada M, ele vai para o nível de maior energia, que é a camada M, mas ele não tende a ficar lá. Quando ele retorna para o seu lugar em M, ele libera uma energia. E essa energia também é conhecida como fóton. Na nossa casa, a gente consegue visualizar isso de uma forma muito fácil. Se eu ligar a chama do meu fogão, essa chama tem que ser azul. Se eu pegar um pouquinho de sal, de cloreto de sódio, e jogar, essa chama fica amarela. O que que é esse amarelo? É justamente a energia que foi dada do elétron de sódio, que para uma camada mais externa, quando ele retorna, ele emite esse fóton. No caso do sódio, o fóton ele é emitido na região visível para o olho humano da coloração amarela, e a gente consegue evidenciar isso como uma característica, porque cada elemento vai emitir um fóton de uma determinada cor, de uma determinada energia, justamente porque as energias são variáveis. Então, de modo geral, essa foi a evolução dos modelos atômicos. Aqui a gente tem um modelinho de um resumo, onde Dalton falou lá do modelo bolo de bilhar, uma esfera maciça, indivisível, e aí depois com os experimentos dos tubos de raios catódicos já conseguiu entender que existia cargas negativas, mas o átomo no geral era neutro. Se existe a carga negativa, obviamente tem a carga positiva, e aí foi feito estudos para tentar compreender melhor como seria a distribuição dessas cargas, e aí percebeu que, na verdade, ela não é uma esfera ao longo do átomo, que, na verdade, essa carga positiva ela era centrada no núcleo desse átomo, e os elétrons estavam sendo dispersos em volta dessa carga negativa. A evolução, a gente leva que a massa atômica ela era maior do que puramente a massa das cargas positivas, que a gente dá o nome de próton, e aí descobriram-se os nêutrons. Então, o núcleo do átomo, ele é responsável pela massa desse átomo, ele é composto aí pela somatória tanto do número de massa do número atômico, o número de prótons, que é o Z, com o número de nêutrons, que a gente trata como N. Avaliando melhor as energias, a gente viu aí que
existem energias envolvidas e que os elétrons estão distribuídos em camadas, o que foi o que feito por Bohr, e aí Schrödinger, já em 1926, ele começou a descrever por equações matemáticas aquilo que a gente chama de regiões prováveis de encontrar o elétron. Então, ele consegue prever as regiões de maior probabilidade de encontrar densidade eletrônica, né, de encontrar elétrons, e também isso a gente tem um nome específico que é o orbital. Então, o orbital é aquela região do átomo onde de fato está o elétron, que é essa carga negativa. Então, a evolução é essa. Hoje, esse é o modelo mais aceito. O modelo aceito é que o átomo, ele não é tão indivisível assim. Ele tem partículas subatômicas, que são essas três, que é os nêutrons, que não têm carga, os prótons, que têm cargas positivas. Esses dois combinados estão no centro, no núcleo do átomo. E a gente tem uma outra subpartícula, que são os elétrons, que é responsável pela carga negativa, e aí toda a evolução nos diz que cada elétron tem um determinado nível e que cada nível tem uma determinada energia de acordo com a probabilidade de encontrar esse elétron nesse local. Então, visto isso, a gente evoluiu de entender que os átomos são compostos por partículas atômicas, subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons. Cada átomo ele tem uma característica principal. Então, todo átomo tem o que a gente chama de número atômico. O que é esse número atômico? É o número daquele átomo. E de onde que vem esse número atômico? Justamente da quantidade de prótons presente no núcleo desse átomo. Então, a quantidade de próton presente no núcleo do átomo, ela dá a característica daquele átomo. É como se fosse a identidade obrigatória daquele átomo. Então, todo átomo daquele elemento vai ter a mesma quantidade de prótons, de cargas positivas no núcleo, que é o número atômico. Por que é importante a gente ressaltar sobre isso? Porque é muito comum, depois a gente vai ver, que existe aí uma doação, transferências de elétrons, gerando espécies que têm cargas. Então, posso gerar, por exemplo, sódio mais. O que é o sódio mais? É um sódio que era neutro, ele perdeu um elétron. Então, se ele perdeu uma carga negativa, ele ficou positivo. E aí, ele continua sendo sódio mais. Ele continua sendo sódio, mas agora ele é sódio mais porque ele perdeu um elétron. Mas por que ele continua sendo sódio? Porque o número atômico dele, a quantidade de átomos positivos no núcleo continua a mesma. Então, ele é o mesmo elemento. Visto isso, começou todo um estudo de entender e organizar todos esses átomos que estavam sendo descobertos. Foi isso que a gente chega na tabela periódica. E na tabela periódica atual, ela é formada, distribuída de acordo com o número atômico. Então, vou ter o meu átomo com o número atômico 1, meu átomo com o número atômico 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim por diante, até o número atômico 92, que é o urânio. Todos os elementos são encontrados na natureza. A partir do urânio, tudo aquilo que tem na tabela periódica foi desenvolvido em laboratório via aí, fusão, fissão nuclear, justamente para identificar novos compostos. Então, pensando em classificação periódica, a gente tem a distribuição eletrônica, que é a distribuição dos elementos químicos ordenados, considerando o número de elétrons e suas proximidades no núcleo atômico. Então, os elétrons se distribuem ao redor do núcleo em camadas que correspondem aos níveis crescentes de energia, que são 11,
que é a camada K, L, N, N, O, P, Q. Então, nós temos 11 camadas eletrônicas, onde cada camada vai receber uma quantidade específica de elétrons. E aqui a gente tem os números máximos permitidos. Então, no primeiro nível de energia, que é a camada K, eu posso ter no máximo 2 elétrons. No segundo, 8, no terceiro, 18, no quarto, 32, no quinto, 32, no sexto, 18 e no sétimo, 8. Então, tudo isso aqui foi avaliado com evidência científica, né, com muitos experimentos, para chegar nesses números. A gente para na camada K, justamente porque não se tem mais elementos com quantidade maior de prótons, consequentemente, maior quantidade de elétrons, para continuar a camada PQRST e assim por diante. É possível? É, desde que a gente desenvolva novos elementos químicos com um número atômico maior, com essa quantidade enorme de elétrons. Fora disso, a gente tem os subníveis. Esses subníveis estão falando justamente do orbital, né, dessa região de probabilidade de encontrar o elétron. Nós temos 4 subníveis, que é o subnível S, o P, o D e o F, e cada um deles tem a sua quantidade específica também de elétrons. Então, no subnível S, o número máximo de elétrons são 2. Para o P são 6, para o D são 10 e para o F 14. Até que chega o químico Linus Pauling, que ele estudou a estrutura atômica e elaborou um esquema conhecido como diagrama de Pauling. Então, de acordo com ele, os elétrons são distribuídos ao longo da eletrosfera, respeitando uma ordem energética, que leva em consideração o nível e também, além do nível, os subníveis, que são preenchidos por ordem crescente de energia, ordem energética. Então, muitos de vocês aí, né, já viu o que esse diagrama, que é o diagrama de Linus Pauling. Então, se a gente pensar que a gente tem energia aumentando nas camadas, que é aquilo que a gente já vem falando. A gente tem a camada 1, a camada 2, a camada 3, a camada 4, a camada 5, 6 e 7. Seria K, L, M, N, O, P, Q. E aí, para cada camada, a gente tem subníveis, que são regiões de probabilidade de encontrar o elétron, que são os orbitais. Então, no subnível 1, a gente tem, aliás, na primeira camada, no subnível S, a gente tem um subnível S, que ele consegue receber no máximo 2 elétrons. Por isso que lá na camada K, o máximo de elétron que tem são 2. E esse diagrama, ele é preenchido de forma de aumento de energia, de menor energia para maior energia. Então, a gente viu que um orbital S, ele consegue receber no máximo 2 elétrons. Então, todos esses aqui vão ter no máximo 2 elétrons. O P são 6, todos esses têm 6. O D são 10, todos esses têm 10. E o F são 14. Todos esses aqui têm 14. Como que a gente faz isso? A gente faz a distribuição dos elétrons dessa forma aqui, seguindo de menor energia para maior energia. Então, numa condição, eu vou colocando os elétrons que eu tenho de um determinado elemento. Então, se o elemento tem 10 elétrons, eu venho aqui um S2, 2S2, 2P, 6. Porque se eu somar isso, dão 10 elétrons. E se for um átomo que tem mais elétrons, eu continuo seguindo essa ordem que o Linus Pauling propôs de aumento de energia. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, eu tenho um número atômico de um elemento de átomo neutro que ele tem 26. Então, o Z significa que o núcleo desse átomo tem 26 cargas positivas, que é a quantidade de próton.
Quando eu falo de uma espécie neutra, a quantidade de cargas positivas, ela é igual à quantidade de cargas negativas. Ou seja, o meu número atômico Z, ele é igual à minha quantidade de elétrons. Então, no átomo neutro, onde eu tenho 26 cargas positivas, o meu número atômico é igual a 26, eu vou ter também 26 elétrons para manter essa neutralidade. Então, a ideia é vir distribuindo o total de 26 elétrons. Então, eu venho aqui, um S2, dois S2, dois P6, três S2, do 3 S2 a gente sobe aqui, ó, 3 P6, 4 S2, subo, 3 D6. Se eu somar tudo isso aqui, 2, 4, 6, 8, somando tudo dá 26, que é justamente a quantidade de elétrons. E aqui a gente consegue ver as camadas, ó, K, L, M, N, O, P, Q, conforme a gente tinha visto. E a gente viu que para a camada K, a gente tem no máximo 2 elétrons, respeitado aqui. Para a camada L, eu tenho no máximo 6 elétrons. Então, para o orbital 2s, eu tenho 2 elétrons, e para o 2p, eu tenho 6 elétrons. 6 com 2, 8. Tenho 8 elétrons aqui também. Na camada M, o máximo é 14. Então, se eu olhar o meu orbital 3s, 3p e 3d, o total aqui vão dar 14. SPD, isso. Só confirmando aqui. E o 4s, aí eu tenho o meu final, que seriam 2 elétrons, né? O que eu não posso ter é a quantidade superior. Então, se eu for escrever a distribuição eletrônica, eu vou escrever, ó, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Somando tudo isso, dá 26. Porque eu preenchi aqui, ó, 3P6, 4S2, isso aqui dá 20. Falta 6, eu venho aqui e preencho no meu 3D6. Assim que faz, então, a distribuição eletrônica. Então, no mundo que nos rodeia, encontramos uma grande diversidade de materiais e de substância que o constituem. Mas a grande variedade de substâncias obtidas a partir de um número reduzido de elementos químicos, que são organizados na tabela periódica. A ideia de organizar os elementos resultou das necessidades que os químicos sentiram de reunir informações sobre os elementos de uma forma simples para ser consultada. Então, assim, apesar da infinidade de coisas que existem no planeta, a gente só tem composição desses elementos que estão presentes na tabela periódica. A combinação deles gera uma infinidade de outros produtos, mas é isso que a gente tem no dia a dia. Então, Mendeley, um físico e químico russo, e ele conseguiu organizar a tabela periódica atual em função da massa atômica. Mendeley organizou os grupos de elementos de acordo com propriedades semelhantes e deixou os espaços vazios para os elementos que acreditava que ainda seriam descobertos. Então, quando assim chegou a evoluir para um modelo periódico, onde a gente classificaria todos os elementos, e aí foi colocando lá por ordem de massa. Então, além, como a gente tem que a massa é a soma do número atômico mais o número de nêutrons, faz sentido a gente organizar em número de massa, porque o número de massa é diretamente proporcional ao número atômico. Mas ainda é mais fácil a gente raciocinar pelo lado do número atômico, porque se eu tenho lá o número atômico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, então eu tenho que passar por todos os números. Se algum ali está faltando, diria que aquele elemento ainda não tinha sido descoberto, mas que provavelmente ele existia. E aí foi invertido, né, conhecimento e trabalho para identificar aqueles buraquinhos que estavam faltando ali na tabela periódica.
Então, o seu trabalho na classificação periódica foi considerado o passo mais importante dado pela a química do século XIX, e aí, em 1906, ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Química. A tabela, como nos conhecemos hoje mesmo, né, porque aí o Mendeley, no sonho dele, ele começou com a massa, e aí o Henry, ele avaliou também pelo número atômico, e ele reorganizou a tabela e ficou melhor, mas com essa mesma ideia, né, de número atômico e de massa, uma vez que são proporcionais. E aí, o William Ramsay descobriu os elementos neônio, argônio, criptônio e xenônio, juntamente com hélio e randônio, formando aí a tabela periódica, que são os gases nobres, a gente vai ver sobre eles, que é a família que está lá no cantinho da tabela periódica. E o Glynn descobriu os elementos transurânicos, né, de 94 a 102, e em 1944 propôs a reconfiguração, colocando uma série de actinídeos abaixo dos lantanídeos. Então, se a gente pega a tabela periódica aqui, ó, a gente tem isso inserido aqui dentro. Quando desce é só uma forma visual de ver, mas aqui a gente tem esse nível que a gente são chamados compostos lantanídeos, e aqui embaixo os compostos actinídeos. Ele propôs essa organização. Está super em alta tudo isso, essa série dos lantanídeos e actinídeos, justamente porque esses elementos aqui são considerados terras raras, e aí a gente está vendo um boom no mercado é, em virtude dos terras raras, porque eles têm grandes propriedades. Então, a tabela periódica é organizada segundo o princípio simples, denominado lei periódica, em que é em ordem crescente do número atômico. E essa lei periódica diz: as propriedades dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos, lembrando que o número atômico Z é o número de próton existente no núcleo do átomo. Então, aqui a gente chega, de fato, no que a gente fala, que a gente reconhece como a tabela periódica organizada pelos números atômicos. Então, aqui a gente tem o hidrogênio, que ele tem o número atômico 1, seguindo do hélio tem o número atômico 2, o lítio 3, o berílio 4, o bório 5, carbono 6, nitrogênio, e assim por diante. Então, a gente tem períodos. Então, a gente tem aqui o período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a gente tem os grupos. Os grupos, a gente vai ter o grupo 1, o grupo 2, 3, 4, 5, 6, até chegar aqui 13, 14, 17, até o 18. O que é interessante te lembrar que no passado existia uma outra configuração, outro nome, eles modificaram isso com o passar do tempo. A gente tinha o grupo 1, era chamado de família 1A, o grupo 2 de família 2A, aí pulava todos esses elementos de transição aqui e viria para o boro, que era 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Hoje, no atual, na atual forma de descrever aceita pela IUPAC, é geral. Então, aquele grupo 1A hoje é o grupo 1, o 2A é o grupo 2 e o 3A é o grupo 13. Então, períodos são linhas horizontais que reúnem os elementos de propriedades diferentes, mesmo número de níveis eletrônicos, né? Então, ao todo são 7 períodos. Então, se a gente olhar aqui na tabela periódica, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos. Quando a gente olha o primeiro período, o máximo que vai é na camada K, que tem 2 elétrons. Nesse período 1, a gente tem o hidrogênio, que tem um único elétron, e o hélio, que tem dois. Quando a gente vai para a segunda camada, que a gente tem o segundo período, a gente tem duas camadas, que é a camada K e a camada L. E aí a gente consegue ter mais elétrons, assim por diante. Então, por exemplo, o neônio, ele está no segundo período, ou seja, ele representa dois níveis de energia. Então, se a gente vier aqui
no segundo, aqui está o neônio, ele tem um número atômico igual a 10, significa que ele tem 10 cargas positivas no núcleo, e 10 cargas eletrônicas também, 10 elétrons, pensando que na neutralidade, né? Se a gente tem em algum momento uma perda ou ganho de elétron, ele deixa de ficar neutro, ele deixa e passa a ser uma espécie carregada e a gente atribui um outro nome. Então, as colunas são chamadas de família ou grupos e reúnem os elementos semelhantes. A tabela apresenta 18 famílias ou grupos, ok? Sendo que alguns recebem nomes especiais. Então, o grupo 1, que é o antigo grupo 1A, nele a gente chama de metais alcalinos. O grupo 2, ele é chamado de alcalinos terrosos, aí do 3 ao 12 a gente tem metais de transição, depois o grupo do boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e calcogênio. Então, vamos voltar na tabela periódica. Aqui a gente tem aqui o grupo dos metais alcalinos, no 2 alcalinos terrosos, no 13 o grupo do boro, no 14 o grupo do carbono, no 15 o grupo do nitrogênio, no 16 do oxigênio, a gente muda o nomezinho dele. Então, do oxigênio, a gente chama de calcogênios. Então, aqui o grupo 16 são os calcogênios, que é composto por oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. E o grupo 17, antiga família 7A, a gente tem os halogênios, que é composto por flúor, cloro, bromo, iodo, astato, tenecino, né? E o grupo 18, antigo grupo 8A, a gente tem aqui os gases nobres, que é composto aí por hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, randônio. É o que está descrito nesse slide aqui sobre grupos e famílias. Importante, por determinação da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, os grupos passaram a ser organizados de 1 a 18, mas nas tabelas antigas você vai ver aí esse grupo em algarismo romano com a letra A. Então, isso deixou de ser aceito pela IUPAC. Aqui a gente tem, então, um resumo de tudo isso que a gente disse. Na família 1, a gente tem os metais alcalinos, na família 2, os alcalinos terrosos. No meio da tabela aqui a gente tem todos os metais de transição. Essa parte de baixo aqui a gente tem a série dos lantanídeos, e embaixo dos actinídeos, que é que os compostos terras raras. E depois a gente vem a família do boro, carbono, nitrogênio, calcogênio, halogênio, até chegar aos gases nobres. E aqui a gente tem o ferro, né, que tem número atômico 26. Então, se eu for na tabela periódica, pegar o número atômico 26, isso corresponde ao ferro. No átomo neutro, eu consigo fazer uma distribuição eletrônica com o diagrama de Linus-Pauling, que é aquela que a gente viu, que fica um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, mostrando como que é distribuído os elétrons em cada um dos orbitais e cada um nível de energia. Os elementos de transição interna pertencem ao grupo 3 e possuem seus elétrons mais energéticos num subnível F, divide em dois grupos, os lantanídeos, que são os elementos de número atômico de 57 a 71, e os actinídeos, né, de 89 a 103, e estão aqui embaixo, na tabela periódica. De 93 a 103, todos eles são artificiais, né, aquilo que eu disse, feitos em laboratórios. Então, de acordo com algumas propriedades, pode classificar os elementos químicos em metais, não metais ou ametais, semimetais, gases nobres, hidrogênio. Tudo isso de acordo com as características. Então, a gente vai ver cada um deles. Então, os metais são elementos com forte tendência em ceder elétrons e, portanto, formar cátions. Então, aqui a gente tem um conceito bem interessante. Quando eu tenho meu átomo neutro, ele é um átomo neutro, beleza. Quando ele
perde elétron, se ele perdeu carga negativa, ele ficou positivo. Então, ele formou uma espécie carregada. Uma espécie carregada positivamente tem o nome de cátion. Pode acontecer o contrário? Pode acontecer também. De um determinado elemento ganhar elétron. Se ele ganha carga negativa, ele fica negativo. E aí eu tenho a formação de um ánion. A gente vai ver mais para frente. Mas no caso dos metais, a tendência é de fato ceder esses elétrons e formar cátion. Por isso, eles são sólidos em condições ambientes, com exceção do mercúrio, que ele é líquido, né? A gente falou de metal, a gente já pensa em algo sólido, né? São bons condutores de calor e eletricidade, né? A gente percebe isso também. Apresenta aí brilho metálico, que é uma cor característica. São maleáveis, ou seja, né, a gente consegue gerar lâminas aí dos metais, e são dúcteis, isto é, podem ser transformados em fios, né? A gente consegue fazer um fio metálico. Quando a gente pensa nos não metais, os ametais, já são os elementos que têm grande tendência em atrair elétron e formar ânion. Então, são os elementos que tem um grupo com 15 elementos, que é o boro, o carbono, o nitrogênio, o silício, o fósforo, o oxigênio, o enxofre, o selênio, o flúor, o cloro, o astato, o bromo, o teluro, iodo, arsênio e astato. Arsênio e astato. As principais propriedades são: eles podem ser encontrados tanto como sólido, líquido ou gasoso. Então, gasoso, por exemplo, moléculas de flúor, de oxigênio, de nitrogênio, de cloro, mas a gente pode ter bromo líquido e sólido, aí a combinação de carbono, fósforo, enxofre, selênio e tudo. No geral, eles são maus condutores de calor e eletricidade, por isso podem ser utilizados como isolante e não apresentam brilho. Quando a gente pensa nos semimetais, são elementos que apresentam propriedades intermediárias, né, entre os metais e os ametais. Por isso, ao se combinar com os outros elementos, podem comportar como metais ou como ametais, podendo ceder ou atrair elétrons. Em determinada situação, eu posso formar cátion, em determinada situação, eu posso formar ânion. Quando eu penso nos gases nobres, eles estão lá no cantinho da tabela periódica, essa família 8A, antiga 8A, atual 18. São formados com 6 elementos que possuem 8 elétrons na camada de valência, com exceção o hélio, que produz 2. São gasosos em condições ambientais e têm a principal característica a grande estabilidade. Ou seja, o átomo, para ser estável, ele precisa ter uma camada de elétron preenchida de forma que respeita uma regra que chama teoria de octeto. Ou seja, precisa de ter 8 elétrons. Todos os outros elementos, eles tendem a se combinar, reagir, ter reações químicas para chegar na estabilidade que os gases nobres têm. Ou seja, o gás nobre, ele vive por si só. Enquanto o oxigênio, a molécula de oxigênio é a molécula de O2, é a combinação de dois oxigênios, porque aí assim eu tenho a estabilidade. Para os gases nobres, não. Então, o argônio, ele vive sozinho, ele não precisa combinar com ninguém. Ele já tem octeto em sua composição natural, então ele basta por si só. Então, ele não precisa combinar para formar outras moléculas para gerar essa estabilidade, que é o caso do oxigênio, nitrogênio e assim por diante. E esse grupinho não. Então, eles são estáveis, possuem uma pequena capacidade de combinar com os outros elementos e estão lá na última coluna da tabela periódica. Até que a gente chega no hidrogênio. É comum a gente ter a molécula de hidrogênio, que é a combinação de dois hidrogênios, gerando O2. Ele é diferente dos demais elementos, é o menor e mais leve dos átomos e possui uma capacidade de combinar com metais, ametais e semimetais. Então, a versatilidade aí devido a essas suas características de ser bem pequenininho e ter uma massa aí pequena.
Até que, então, aqui a gente tem o exemplo, né, de uma tabela periódica completa, com todas as informações que ela tem, e a gente consegue destacar o que a gente viu. Então, na família um aqui, o primeiro elemento que a gente tem é o hidrogênio. No outro canto da tabela periódica, a gente tem aqui os gases nobres, que são aqueles átomos estáveis que respeitam o octeto e são tão estáveis que a combinação com eles, ou seja, as reações químicas, é difícil de acontecer, tem que acontecer em condições especiais. Nessa região a gente tem os não metais, né, compostos por boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, todos eles. Nessa região central da tabela periódica a gente tem os metais e tem outras divisões, né? A gente consegue olhar aqui, ó, eu tenho uma certa dificuldade com cor, mas aqui a gente tem as divisões também. Então, os metais, eles são divididos em metais representativos, de transição internas e transição externas, né? E lembra que a família um é dos metais alcalinos, a família 2 dos metais alcalinos terrosos, então são diferentes nessa forma de avaliar eles, mesmo dentro do grupo dos metais, que existem essas divisões. Então, quando a gente organiza a tabela periódica daquela forma, a gente vê que tem umas propriedades que são de acordo, que dá para levar em consideração a sua periodicidade aí dos elementos na tabela periódica. E é o que a gente vai ver agora, que é o raio atômico, afinidade eletrônica, energia de ionização, eletronegatividade. Então, as propriedades periódicas são tendências ou características que alguns elementos seguem e que marca a sua localização na tabela. Tais propriedades são alteradas de acordo com o número atômico desses elementos. O primeiro que a gente vai ver aqui é o raio atômico, que refere-se ao tamanho do átomo. Qual que é a definição do raio? Define raio como a metade da distância intermolecular, internuclear das moléculas ou cristais da substância simples correspondente. Então, há duas forças simultâneas influenciando o raio atômico do elemento: a repulsão entre os elétrons e a atração do núcleo. Então, num grupo ou família, quando se aumenta o número atômico, aumenta o número de camadas eletrônicas. O raio aumenta, pois o aumento do número de camada predomina sobre o aumento da carga do núcleo. Então, quando eu pensar no raio atômico, de acordo que eu desço aqui a, a família, o grupo, eu aumento as camadas, eu aumento o raio. Só que o contrário acontece no período. No período, o número de camada é constante e a adição sucessiva de um novo elétron faz diminuir o raio. Ou seja, na tabela periódica aqui, ó, quando eu venho no período adicionando mais elétrons no mesmo nível, a tendência é que esse raio diminui. Porque o que acontece? Uma atração. Eu tenho o meu núcleo, que é positivo, e os meus elétrons, que são negativos. Então, quanto mais elétrons tem na mesma camada, mais fortemente esse elétron vai ser atraído pelo núcleo. Então, isso faz com que a minha distância diminui. Se diminui essa distância, obviamente diminui o raio atômico. Assim, o átomo será tanto menor quanto maior for o número atômico. O raio atômico cresce de cima para baixo na família e da direita para a esquerda no período, que é o que essas setinhas estão dizendo. Uma outra propriedade é a energia de ionização, né? A energia de ionização é aquela quantidade de energia necessária para remover um elétron mais fracamente ligado ao átomo no seu estado gasoso isolado. Então, ou seja, vamos pegar os metais alcalinos. Os metais alcalinos, eles estão lá no grupo 1, na família 1A, antiga família 1A. Se a gente fizer a distribuição eletrônica deles, todos eles vão dar um único elétron na camada de valência. É uma característica até que a tabela periódica já nos diz isso facilmente.
Eles têm esse um elétron. Faz sentido na natureza eles perderem esse elétron, porque se ele perder um elétron, ele atinge o octeto. Então, por exemplo, o sódio. O sódio neutro tem um elétron na camada de valência. Se ele perder esse elétron, se ele perder uma carga negativa, ele vai ficar positivo, vai formar Na+. Formando Na+, ele está com o octeto preenchido. O que quer dizer ele perder esse elétron? Para que ocorra a perda desse elétron, tem que ter uma energia envolvida. Essa energia necessária para remover esse elétron é chamada energia de ionização. Então, o fornecimento de uma pequena quantidade de energia a um átomo pode levar à promoção de um elétron no nível mais energético, mais elevado. Mas se a quantidade de energia for suficientemente grande, o elétron pode ser removido completamente. Então, aquela ideia de dar uma energia ele para o estado de maior energia, ele tende a voltar. Mas se essa energia for muito grande, que rompe essa barreira, a gente tem tendência a perder esse elétron. E esses elétrons têm energias específicas, porque todo o contexto vai influenciar, mesmo do tamanho da camada, o tamanho do núcleo, as cargas do núcleo. Então, a gente tem essa energia de ionização, certo? Então, o tamanho interfere nessa propriedade. Num átomo pequeno, os elétrons encontram-se firmemente ligados, ao passo que o átomo maior, os elétrons estão menos ligados. Então, quanto maior o átomo, menor a energia, ou seja, mais fácil retirar esse elétron. Em uma mesma família, a energia aumenta de baixo para cima. Em o mesmo período, a energia aumenta da esquerda para a direita. Por outro lado, a gente tem a afinidade eletrônica, que é a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso recebe um elétron. Energia de ionização é quando perde, afinidade, pelo próprio nome diz, é receber um elétron. Essa energia mostra a força com que o núcleo do átomo atrai o elétron recebido. Quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica, uma família ou período. E nos grupos, a afinidade eletrônica aumenta de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita, que é o exemplo que a gente tem aqui, ó, de afinidade eletrônica, né? Então, o flúor aí, ele tem uma alta afinidade eletrônica, uma vez que ele tende aí, ele é um átomo pequeno que tende a receber um elétron. Abra um parênteses aqui para os elementos gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio. Todos eles têm afinidade zerada devido a essa estabilidade. Eles não precisam de elétrons, então eles não têm afinidade por elétrons. A eletronegatividade já é a tendência do átomo em receber elétrons no seu nível mais externo, na formação de uma ligação com outros. Então, a eletronegatividade é essa capacidade aí de atrair elétrons. Então, alguns átomos, eles têm essa tendência natural de atrair elétrons. Então, nos períodos, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e nas famílias de cima para baixo. Então, a gente tem aqui, né, o desenhozinho representando o flúor, o nosso átomo mais eletronegativo, e o frâncio, do outro lado da tabela periódica, o nosso átomo menos eletronegativo. Numa ligação química, a diferença de eletronegatividade vai falar sobre o caráter dessa ligação. Então, um átomo com 7 elétrons na camada de valência é mais eletronegativo do que um átomo com 2, porque com apenas um elétron ele fica com 8 elétrons na camada. É mais fácil perder 2 elétrons para se tornar estável do que ganhar 5. Então, a gente pensar, um átomo ele tem 7 elétrons na camada de valência, é mais fácil ele ganhar um elétron ou perder 7? Mais fácil ele ganhar um. É o caso da família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo. Todos eles, né, têm 7 elétrons na camada de valência. A tendência deles é ganhar um elétron e formar uma espécie carregada. Então, a gente vai formar o fluoreto, o cloreto, o brometo.
todos eles com cargas negativas, lembrando que quando ganha elétron e fica negativo, a gente tem um nome para isso, que é um ânion. Então, o elemento mais eletronegativo na tabela periódica é o flúor. Ao contrário da eletronegatividade, a gente tem eletropositividade, que indica a tendência do átomo em liberar elétron para outro átomo. Então, já no caso daquele átomo lá que ele tinha um único elétron, a tendência dele é livrar disso tudo. Então, ele tem aí a sua eletropositividade. Os gases nobres são elementos cujos valores de eletronegatividade e eletropositividade são os menores possíveis, porque eles já têm a sua estabilidade, né? A eletropositividade, ela aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, o átomo mais eletropositivo aí, pensando nesse modelo, é o frâncio, enquanto que o eletronegativo é o flúor. No geral, aqui a gente tem um resumo das propriedades periódicas, como elas decrescem, tanto para raio atômico, energia de ionização, unidade eletrônica, eletronegatividade e eletropositividade. Lembrando que em determinados momentos a gente exclui aí os gases nobres, porque não faz sentido, devido à sua própria estabilidade. E a gente chega aí na ideia dos átomos se combinar, e essa combinação é de acordo com as ligações químicas, que podem ser ligações covalentes, iônica, metálica ou coordenada. Então, vamos ver cada uma delas. As ligações químicas. Os cientistas observaram que os gases nobres eram encontrados na natureza de forma isolada. Aquilo que eu falei para vocês, eles têm aí uma configuração que deixa eles estar isolados. Ao estudar a configuração eletrônica deles, perceberam que 23, que estes representavam 8 elétrons na camada de valência. Esse 23 aqui está errado, eu vou corrigir. Depois eu corrijo. Perceberam que apresentava 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio que tem 8. Então, o gás nobre, ele tem eles tinham 8 elétrons na camada de valência e o hélio tinha 2. Isso gerou lá a teoria de octeto e demonstra a estabilidade deles. Então, a partir dessa observação, chegou nessa regra que uma ligação química, o átomo tende a ficar com 8 elétrons em sua camada de valência do estado fundamental, semelhante a um gás nobre. Então, vai haver essa combinação para que a gente tenha reações químicas com o intuito de chegar a atingir o octeto, ou seja, de ter 2 ou 8 elétrons na camada aí, dando maior estabilidade. Então, de que maneira os átomos podem formar moléculas? E por que os átomos formam ligações? Uma molécula formada somente se for mais estável e tiver menor energia que o átomo individual. Então, a ideia da natureza de combinar é justamente gerar algo que é de menor energia, que vai dar mais estabilidade para ela, né? Então, a ideia é essa, eu vou combinar, um átomo combina com o outro, para formar uma molécula, e essa molécula tem que ser mais estável e de menor energia, senão ele ficava do jeito que ele estava. Então, para ficar estável, ele pode tanto doar elétrons, receber elétrons, compartilhar elétrons, e aí a gente chega na parte das ligações, que são ligações químicas, metálicas ou covalentes, e a gente vai ver cada uma delas. Então, uma ligação iônica, também chamada de eletrovalente, é realizada entre íons, cátions e ânions, né? Por isso que tem esse termo iônica. Para ocorrer a ligação iônica, os átomos envolvidos apresentam tendências opostas, ou seja, um átomo deve ter capacidade de perder elétron, enquanto outros de ganhar elétrons. Então, a gente já vai vendo aí, de acordo com o que de tabela periódica, que é interessante aqui a família 1, que tem um elétron na camada de valência, e a família 7, que tem 7. Será que faz sentido essa família 1 doar esse elétron para a família 7 e aí todo mundo fica estável? É exatamente isso que ocorre. Portanto, um ânion de carga negativa se une com um cátion de carga positiva, formando um composto iônico por meio de interação eletrostática existente entre eles. E aqui a gente tem um exemplo, que é o cloreto de sódio, que a formação deles, a gente tem ligação iônica, se a gente pegar o sódio, ele está lá na família 1, enquanto que o cloro está na família 7.
esse elétron do sódio, ele é doado para o cloro, o sódio fica com 8 elétrons, né, e tem a sua estabilidade, e o cloro, que é o Cl-, ele fica aí com sua última camada com 8 elétrons também. Então, aí o sódio, ele é o cátion Na+, justamente porque ele perdeu uma carga negativa. Então, se ele perdeu uma carga negativa, ele ficou com uma carga positiva só, por isso que é sódio mais, enquanto que o cloro ganhou uma carga negativa, ficou Cl-, a combinação deles aí forma o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que nós temos na nossa casa. A ligação covalente, ela também é chamada de ligação molecular. As ligações covalentes são ligações que ocorrem aqui com compartilhamento de elétrons para chegar na estabilidade de segunda teoria de octeto. Então, diferente da ligação iônica, que tem a transferência de elétron, né? Um doou, outro recebeu, aqui tem um compartilhamento. Então, os pares eletrônicos é o nome dado aos elétrons cedidos por cada um dos núcleos, figurando o compartilhamento dos elétrons das ligações covalentes. Então, um clássico exemplo é a molécula de água, né? A molécula de água é composta por H2O. A gente tem o hidrogênio com um único elétron na camada de valência, ele combina aí com o átomo de oxigênio que tem 6. Então, se ele tem 6 elétrons na camada de valência, para atingir o octeto, ele precisa de mais 2. Como que ele consegue esses 2? Através do compartilhamento de um elétron do átomo de hidrogênio e de um outro elétron de um segundo átomo de hidrogênio. Então, quando a gente compartilha elétron, a gente conta eles, então aquele oxigênio que tinha 6 passa a ter 2 e cada hidrogênio que tinha um passa a ter 2. E aí a gente tem aqui a molécula da água, H2O, representado com ligações covalentes. A gente também tem a ligação dativa, que é conhecida como ligação coordenada, ocorre quando os átomos apresentam seu octeto completo. Então, eles têm lá 8 elétrons na camada de valência, mas ele vai um pouquinho a mais, ele recebe um pouco mais. Então, isso é um caso representado por uma setinha, ligação dativa, a gente põe uma ligação, uma setinha, que é simbolizando que tem mais um átomo naquele ligação daquele átomo central, que ele faz parte, mas a gente tem um octeto expandido. Então, no caso aqui, a molécula SO3, SO2 seria suficiente para ter octeto, mas aí, experimentalmente, a gente vê que tem mais um oxigênio. Então, a gente tem uma expansão aí da teoria de octeto, e essa expansão ela é representada por essa ligação dativa, que é uma setinha. Então, isso ocorre porque é estabelecida uma dupla ligação do enxofre com um dos oxigênios para atingir sua estabilidade eletrônica, e além disso, o enxofre doa um par de seus elétrons para o oxigênio para que ele fique com 8 elétrons na sua camada de valência. Certo? Então, uma outra ligação que a gente tem é a ligação metálica, o próprio nome já diz aí, ela ocorre entre metais, e todo esse tipo de ligação gera as características dos metais. Então, são elementos eletropositivos, com condutores térmicos e elétrons. Então, alguns metais perdem elétrons da sua última camada de valência, que são elétrons livres, formando os cátions. A partir disso, os elétrons liberados na corrente formam uma nuvem eletrônica, chamada par de elétron, que produz uma força, fazendo com que os átomos de metal permaneçam unidos. Então, aqui a gente consegue ter uma visualização geral de como é uma ligação metálica. A gente tem a organização aí dos núcleos metálicos positivos, e em volta de tudo isso aqui a gente tem o mar de elétrons. E esse mar de elétrons que dá todas essas características de condutividade dos materiais metálicos. Então, aqui a gente tem um resumo geral de como ocorre ligações covalentes. No covalente, a gente tem compartilhamento de elétron, tende a ocorrer com a combinação, né, de um ametal com um ametal. Já a iônica, a gente tem a transferência de elétron, né, onde um está doando, o outro está recebendo. Tende a ocorrer entre metal e ametal. E as ligações metálicas
tem esse mar de elétrons, que dá toda essa característica de condutividade elétrica dos metais, e, obviamente, ela, para ser metálica, ela ocorre metal com metal, certo? Alguma dúvida? Isso é o conteúdo que a gente tem para a aula de hoje. Alguma dúvida que vocês queiram sanar, conversar? Tudo certo, professor. Boa noite a todos. Obrigado. Muito obrigado. Ok, tá tudo certo. É ótima aula, a explicação também é excelente. Obrigado. Então, a gente já vai encerrar. Esses materiais vão ser disponibilizados para vocês no portal. Lembrando que toda essa aula foi feita a partir da apostila, que também já foi disponibilizada para vocês. Então, continue aí com as sequências de estudo. É interessante que vocês continuem dando uma revisada do material, né? Essa aula, ela é uma aula longa, com muitos conteúdos, e aí vocês precisam estar sempre revisando eles aí, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aula. Boa noite. Boa noite a todos.